Gênese no lar. Evangelho no coração. Manhã de terça-feira, 16 de junho do ano de 2020. Rogamos ao Senhor da vida que nos dê sabedoria, bondade, sensibilidade, apoio, inspiração, para que possamos aproveitar o melhor da lição que nos fora reservada nesta manhã. Que os bons espíritos encontrem no nosso ambiente um espaço de convivência, mas também recursos terapêuticos que expressem consolo, inspiração, amizade, estímulo para as tarefas que envolvem não só a nós encarnados, mas também aos amigos desencarnados. Assim, vamos dar por iniciado o nosso encontro da manhã. Tema de hoje: Pirilampos da vida imortal. Vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 2. Vamos trabalhar o item 7, mas como sempre fazemos, lendo alguns versículos que Allan Kardec escolheu para motivar e inspirar o trabalho desse episódio, que é o capítulo 2. Então, disse Jesus: o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: és, pois, rei? Jesus lhe respondeu: tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a esse mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Item 7. Kardec explica um pouco desta ideia da seguinte maneira, falando do Espiritismo como Consolador prometido. O Espiritismo dilata o pensamento e lhes rasga horizontes novos. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha, que concentra na vida atual, que faz do instante em que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno, o Espiritismo mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Faculta assim uma base e uma razão de ser a fraternidade universal. Enquanto a doutrina da criação da alma, por ocasião do nascimento de cada corpo, torna estranhos uns aos outros todos os seres. Esta solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica o que inexplicável se apresenta, desde que se considere apenas um ponto. Esse conjunto, ao tempo do Cristo, os homens não o teriam podido compreender, motivo porque ele reservou para outros tempos o fazê-lo conhecido.
essa noite fomos levados para acompanhar uma preleção no mundo espiritual. E ouvimos o que a nossa memória conseguiu registrar ao despertarmos, a importância do sentimento do pertencimento, filiação divina, uma meta que deveremos trabalhar para alcançar. Em que sentido? Que somos partes de um todo. A fraternidade é a bandeira que desfralda esta caminhada como um projeto que representa um elo harmonioso e magnífico, que tem a ver com o conjunto da obra do Criador. Quando estamos nos relacionando, o objetivo é que nós nos integremos, que nos conjuguemos, que proporcionemos um diálogo que favoreça trocas, não só de experiência, mas até de energia, no sentido de nos irmanarmos nesta busca. E é natural que quando dois se esforçam, a unidade se robustece. O texto sugere que somos indivíduos que fazemos parte de uma humanidade. Essa humanidade terrena faz parte de uma humanidade cósmica. Que os mundos se intercambiam. Que a nossa vida é um elo que nos vincula a outras vidas. Portanto, nós somos ainda muito pequenos. O nosso entendimento é muito acanhado. Mas o Evangelho, ele chega para nos trazer o acolhimento, o consolo e, ao mesmo tempo, ir revelando paulatinamente verdades que em outra época não era possível assimilar. Então Jesus fala do Espiritismo como consolador. O Consolador que iria relembrar tudo que ele tinha ensinado e dizer mais. E de uma forma muito especial, porque ele desce da cruz, do sofrimento, do luto, para dialogar como um professor amigo que nos acompanha em todos os momentos. E quando nós vamos nos deparando com esse manancial de bênçãos, de verdade, de oportunidade, de fraternidade, de felicidade, empolgamos e queremos, inclusive, dividir isso com todas as pessoas. Porque olhamos para o nosso passado e observamos que uma caminhada durante muito tempo foi num território obscuro, que favoreceu, de alguma sorte, para que nós fôssemos imprudentes, arrogantes, presunçosos, intolerantes, violentos. Vendemos os dons para adquirir condições no reino da terra, inspirando ou inspirados pela ganância, pela ambição. E agora, em pleno século XXI, caminhando para um milênio de prodigalidades em que o espírito será a prioridade, o Evangelho será a vida, nos encantamos
E muitas vezes, de uma forma empolgada, ufanista, queremos sair para o mundo para consertá-lo, para contar para todas as pessoas, em qualquer momento, sobre essa novidade. E quando espíritas, queremos levar o espiritismo para todos os lugares. Pirilampos da vida imortal. Você pode estar perguntando, por que esse tema? Porque nos foi sugerido que trouxéssemos para o grupo uma reflexão sobre a divulgação do espiritismo e de tantas verdades que estamos descobrindo. E o espírito, que foi espírita, Everton Quadros, me perdoe, através da mediunidade de Valdo Vieira, no livro Ceareiros de Volta, Valdo Vieira, que foi um médium que trabalhou muito tempo ao lado de Chico, depois deixou o espiritismo, mas quando espírita, um trabalho muito especial na área da psicografia. Arnaldo Rocha dizia que tinha uma capacidade poética extraordinária. Através de suas mãos, Everton Quadros trouxe a seguinte reflexão. Vez a vez, ouves ou dizes que a divulgação dos ensinos da espiritualidade deveria ser mais eficiente e mais ampla. Consideras que os templos doutrinários poderiam competir mais ousadamente na obtenção de recursos oficiais para as tarefas que a fraternidade lhes delegou. Julgas que deveríamos conclamar mais energeticamente a opinião pública, apontando o exame às grandes organizações de doutrina. Assinalas eufórico a notável expressão de tal ou qual instituto de amparo. Regozijas-te por saber que eminente vulto da política demonstrou interesse pela convicção que professas. Comentas entusiástico a adesão espontânea de destacado homem de negócios às obras de solidariedade a que te filias. Enumeras rigorosas cifras estatísticas para provar a amplitude do número de companheiros declarados e o montante exato do patrimônio de pedra do movimento espírita. É realmente compreensível e até certo ponto louvável a intenção a que te acolhes. Contudo, usando calma e cautela, não percamos de vista o rumo correto da trilha que perlustramos. A aceitação geral do espiritismo pelos homens não pode nem se deve dar de improviso, pois, constituindo-se em atualizador do Evangelho, ele vive os ensinos puros de Jesus, carecendo, acima de tudo, de exemplificar, através daqueles que o representam, o justo despreendimento dos frágeis louros humanos propriamente considerados. Não nos afoitemos quanto à disseminação das verdades que nos foram entregues. A doutrina de amor e luz que nos felicita não surgiu para concorrer com as agremiações terrestres na corrida financeira
em disputa à dominação transitória, arvorando-se em mais uma potência econômica de prestígio mundial, louvada por mil bocas. Tudo na crosta terrena padece de efemeridade, ao passo que o Espiritismo tem bases em leis eternas. Quem lhe partilha as searas não arroteia terras para colher bens temporários, mas lavra o solo dos corações, a começar irrecusavelmente de si, para atingir bens imperecíveis da alma. Recordemos que o Senhor e os mensageiros da bondade divina vivem plenamente distanciados das conquistas materiais. Não lhes interessam as fascinações quiméricas da riqueza amoedada ou os sonhos ilusórios do poder, o fogo fátuo da pompa ou a miragem do prestígio social. Não lhes importa senhorear o governo das mentes alheias, mas obedecer à própria consciência, embora na condição de subalternidade. Não lhes preocupam favores pleiteados ferrenhamente no tráfico dos bens coletivos, entre marchas e contramarchas, mas doar sempre de si mesmo, escalando os grilhões que lhe obscurecem o pensamento. Não lhes satisfaz serem ajudados no camarote do comodismo, mas ajudar com desinteresse nas pelejas do bem comum. Não lhes tenta a posse da terra com a perda de si próprios. Não ambicionam guerrear para subjugar inimigos derrotados, ao rumor estridente de aplausos e gritarias, porquanto lhes basta o dom de servir, criando homens novos e invencíveis no silêncio do anonimato. À vista disto, não aspiremos à posição de pirilampos em meio às sombras dos séculos, e sim diligenciemos refletir o sol da vida imortal, esmerilhando a nós mesmos, de vitória em vitória, na arena interior da luta santificante, fiéis ao comando do Cristo, que nos enunciou claramente: o meu reino não é deste mundo. Então eu pensei comigo, esse sentimento da filiação divina, do respeito às leis divinas e às leis humanas, o ajuste sob o ponto de vista da bondade, do interesse ao progresso, conquanto respeitoso, diligenciando os impulsos que brotam da alma e, acima de tudo, procurando compreender
que a cada um segundo suas obras, e que todos têm o direito de agirem, de pensarem, de sentirem, embora não necessariamente concordemos com as imperfeições, mas ao mesmo tempo sabendo que o despertar consciencial de cada um se dá na hora devida. O que não nos compete violentar consciências. Não nos cabe agir fora do tempo, o tempo de Deus. Aguçar a sensibilidade, a intuição, para ser um bom instrumento, oferecendo o que de melhor, mas quando procurado, quando solicitado, e no que remonta ao irmão do caminho, Jesus nos ensina: dê a quem te pede. Ele não disse: dê o que te pede. Então devemos operar solidários, amigos, e procurando realmente amar e se integrar no coração do outro de uma forma respeitosa, entrando e também sabendo sair. Trabalhar de sorte que, quando dois seres vibram nas faixas superiores ao nível das virtudes, podemos sim mudar o mundo, porque a virtude em si sugere a mudança dentro de si mesmo. Quando chamados para falar do Espiritismo, que possamos agir conforme os exemplos dados por Jesus. Diferente disso, poderemos, ao invés de divulgar, sermos pedras de tropeços para o próprio Espiritismo. Nos tempos que vivemos, amigos, de dor, conflitos, polarizações, desrespeito, violência, silenciemos para pacificar. E quando convidados para falar, que a poesia seja pautada no amar, sem se conspurcar, jamais, com as sujidades que encontramos no caminho e se refletem dentro de nós mesmos. O meu reino não é desse mundo. Ainda. Meu reino não é desse mundo. Ouçamos a voz do pastor, do divino Rabi. Ele, na sua misericórdia infinita, mansuetude extraordinária, nos momentos mais aflitivos dizia: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Aí encontrareis paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Obrigado, excelso amigo Jesus, por este encontro,
pela divina oportunidade de escutar as tuas doces palavras. Mas nos envolva para que não desistamos, para que nos momentos de fragilidade soergamos com o teu cajado de paz e verdade. Ave Cristo, meus queridos amigos.